Fala, pessoal. Bom, é inegável que os impactos da pandemia do novo coronavírus, um dos impactos foi deixar que as pessoas se tornassem ainda mais conectadas. Mas os clubes brasileiros ainda lidam com os obstáculos para transformar seus sócios torcedores em sócios digitais. O lance na jogada entra em campo para saber por que essa conta ainda não fecha. Temos como convidado especial hoje Amir Somoge, especialista em marketing e gestão esportiva. Salve, Amir! Vamos falar com você. Olá, Vinícius, que prazer, né, estar aqui nessa primeira live que a gente tem a chance de estar junto e poder falar de um assunto que eu amo, que desde que começou antes da pandemia, mas especialmente com a pandemia, eu acelerei muito a Esportes Velho em sentido transformação digital, novos conteúdos, análise digital do futebol brasileiro e mundial e esporte em geral. E fica muito claro que nós temos uma potência, uma Ferrari, que são os clubes brasileiros em termos de engajamento, mas nenhuma transformação digital. Então, podemos falar muito sobre todos os aspectos. A pandemia acabou com a receita ingresso, tem esse problema, claro, também do sócio-torcedor está caindo. Então, muita coisa que era analógica tem que virar digital para sobreviver. E o clube brasileiro, infelizmente, ainda caminha muito lentamente nesse processo. Bom, essa conversa a gente tem também o Lucas Pessoa, repórter aqui da casa. Bom, Lucas, olá, Vinícius. Olá, Amir, um prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao Amir pelo tempo aí, pela disponibilidade de conversar com a gente sobre esse tema tão importante para os clubes brasileiros, para o futebol brasileiro em geral. Então, para dar início à nossa conversa, queria perguntar para o Amir, justamente como você falou, dessa Ferrari que a gente tem nas mãos, o que falta para os clubes brasileiros perceberem entender essa importância da transformação digital, seja do sócio-torcedor, até mesmo na produção de um conteúdo diferenciado para o ambiente digital? Bom, vamos lá. Primeira questão importante é destacar que dos 210 milhões de habitantes, cerca de 160, 165 milhões se declaram torcedores de futebol. Então, é uma coisa impressionante. Mas quando a gente olha para o mundo conta com 3,7 bilhões de interessados em futebol. E desses 3,7 bilhões, 990 milhões são os mais fanáticos. Então, o futebol brasileiro tem fanáticos, os clubes brasileiros são enormes, mas o estudo da Esportes Velho, que até o Lance publicou já alguns dados sobre o engajamento dos times nas redes sociais, das torcidas dos times nas redes sociais, fica muito claro como, na verdade, é muito concentrado num aspecto importante, que é o torcedor local. Então, quando a gente compara Europa e Brasil, a gente percebe que o Barcelona, que é pequeno em termos locais, na Espanha, menor que o Real Madrid, tem 240 milhões de fãs nas redes sociais, com mais de 390 milhões de interações nos últimos 3 meses. Aí você vai para o Flamengo, que é o gigante latino-americano, ele deixou para trás num nível os demais. Corinthians ficou para trás, Boca River estão para trás, os colombianos, os mexicanos. Então, o Flamengo ficou tão grande que ele é um dos maiores clubes hoje do mundo em termos digitais. Ele está entre os 10 maiores clubes do mundo, o primeiro no YouTube. Então, nos últimos 3 meses, de julho a setembro, que é o trimestre, que a Esportes Velho analisou junto com a Zing a questão digital dos clubes, o Flamengo é maior que boa parte dos clubes europeus, inclusive. Só que os clubes europeus estão faturando alto, com patrocínios elevados, com torcedores em todas as partes do mundo. Então, o PSG é pequeno na França, mas é gigante globalmente. O Chelsea é pequeno na França, na Inglaterra, mas é gigante globalmente. Enquanto que, no caso do Flamengo, a torcida do Flamengo é aquela discussão, Rio e off-Rio. Óbvio que isso é gigante, ninguém é maior que o Flamengo, mas e o resto? E o resto do mundo, que não sabem que é torcer para o Flamengo, que poderiam comprar camisas, ser sócio-torcedor. Então, essa visão que eu trago para o sócio-torcedor digital é uma visão de abrir a cabeça. Então, claro que o Flamengo tem que se preocupar com o torcedor de Manaus, Brasília, Belém, Maranhão, Piauí, Bahia, mas e os Estados Unidos? E o Japão? E o Oriente Médio? Então, e a Oceania? Mercados emergentes que estão consumindo só futebol europeu porque desconhecem os clubes brasileiros. Então, essa abrir a cabeça deveria servir como base para qualquer estratégia. Então, quando a gente olha, por exemplo, o tamanho dos clubes brasileiros em relação aos clubes europeus, fica claro que não é uma questão local, é uma questão global. Então, por ser uma questão global, o futebol brasileiro ficou refém nesse modelo de quarta-feira tem jogo, domingo tem jogo. Quando começou a pandemia, o que os clubes brasileiros fizeram? Volta o futebol. O que eles querem agora? Volta o público nos estádios. Não tem uma visão de entretenimento, de fazer um trabalho fora do ambiente de jogo. Então, os estudos
da La Liga, por exemplo, mostram que a audiência, por exemplo, do aplicativo varia muito em dias de jogos, que seria normal. Sem jogo, o aplicativo que menos varia, qual seria o device que menos varia, seria os joguinhos eletrônicos, como, por exemplo, games, que é uma questão que os clubes não precisariam ter jogo para investir em games e ganhar audiência nos games para poder ter patrocinadores satisfeitos. Então, você pode ter um baita patrocínio na camisa e que também usufrua do ambiente de games, como é o caso da La Liga. E o Fantasy também, quer dizer, esse Fantasy, o Cartola, o clube pode ter o seu próprio, sobre vários aspectos, falando de vários temas do próprio clube, e o torcedor engajado, monetizando e, principalmente, dando audiência para o patrocinador. Então, quando a gente olha para o digital dos clubes, a gente vê que os clubes são gigantes, então os europeus enormes, os brasileiros também, como eu citei, né, não só o caso do Flamengo, como o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, estão ali disputando, por exemplo, o número de interações, por exemplo, do Corinthians é maior que o do Borussia Dortmund. Claro, o Corinthians é gigante, enquanto o Borussia Dortmund é um clube grande na sua região. Então, eu quero mostrar que nós somos uma Ferrari em termos de números, mas esse dinheiro do corintiano, do flamenguista, do vascaíno, do palmeirense, fica para o Facebook, para o Twitter, porque aquele dado, que é a coisa mais importante que a gente tem hoje no mercado, fica para a rede social. Então, como ponto inicial, os clubes precisam não apenas ter audiência nas redes sociais e se globalizarem, para aumentar ainda mais o volume. Tem que controlar o seu negócio. Então, o modelo de negócio não é postar nas redes sociais, é usar as redes sociais como canal de atração de tráfego para o seu aplicativo, para o seu super aplicativo, para o seu Netflix, para o seu Amazon Prime. Então, o modelo de negócio dos clubes está errado, sempre focado no jogo e sempre focado em fazer bonito nas redes sociais, quando, na verdade, a rede social tinha que ter um caráter muito mais comercial, de atração de negócios para dentro do clube, criando leads de oportunidade de negócio, que é o termo que a gente usa hoje no marketing, do que simplesmente ficar vendo qual post teve mais curtida, qual post teve mais engajamento, porque isso só mostra a força. Mas o dinheiro não está no engajamento, o dinheiro está em como você usa esse engajamento. Você acha que isso aí também passa também por isso o fato de terem perdido? Você acha que perderam um bonde, então, os clubes? Pelo menos a gente está aqui, digamos, passando já cerca de quase 7, 8 meses confinados, digamos, no isolamento em termos de flexibilização, esse período de pandemia. Você acha que os clubes, alguns estão criando fantasy games, estão produzindo conteúdos um pouco diferenciados, às vezes até lives também? Você acha que a gente perdeu um pouco o bonde? Está começando só agora? Várias questões. Eu me lembro de falar com você, né, Vinícius? O pessoal não sabe, a gente fica no WhatsApp trocando áudio, né? Mas assim, o que aconteceu lá em fevereiro, março? Todo mundo se enclausurou. As audiências domiciliares explodiram. O e-commerce, que vai explodir, né? O e-commerce esse ano vai crescer mais de 100%, óbvio, por questões óbvias. Então, se o clube tem um bom e-commerce, ele está suprido. O Grêmio, eu tive uma reunião com o diretor de marketing do Grêmio, ele colocou isso. Olha, claro que nós perdemos venda na loja física, todo mundo perdeu, mas o que suplantou também foi o e-commerce. Quer dizer, o e-commerce já tinha um consumidor, aquele não consumidor foi para o e-commerce. Então, é só um exemplo de um clube super bem administrado, que é o Grêmio, que tem uma operação própria de e-commerce, e aí ele conseguiu trabalhar. Do ponto de vista prático, onde os clubes perderam a mão? Nesse ambiente que eu falei lá de fevereiro, março, estava todo mundo empolgado. Se você lança um projeto tipo Netflix do clube, com documentários, melhores momentos, gols, junto com a Globo. É a Globo a detentora? Faz com a Globo. É a Bandeirantes a detentora? Faz com a Bandeirantes. Faça uma parceria estratégica para ter acesso ao seu conteúdo que você não tem. Então, gol do Basílio em 77. Gol do Zico no Maracanã. Quem tem? É a Globo? Vamos fechar com a Globo. Porque a Globo já me paga. Ela vai ter todo o interesse em ganhar mais dinheiro com esse conteúdo, monetizar esse conteúdo. Então, fazer um super app, transformar o clube, né, num canal de vendas. Então, tudo isso não foi feito por quê? Porque não é simplesmente comercializar produtos. É dar entretenimento para comercializar produtos. Quem acha que a Amazon Prime tem como principal negócio a Amazon Prime, não conhece o negócio por trás da Amazon Prime. A Amazon Prime traz cliente para vender tênis, roupa, televisão, celular. Esse é o modelo. Dar entretenimento, com frete grátis, o cara compra tudo que ele quiser dentro do ambiente onde ele já é assinante. Então, os clubes são uma Amazon. É isso que eles não perceberam. Eles não têm capacidade técnica e os números mostram isso. No estudo do sócio-torcedor digital, que fala no foco dos 99%, porque apenas 0,45% dos torcedores brasileiros são sócios-torcedores. Então, enquanto os clubes só olharem para o sócio-torcedor, e agora o sócio-torcedor vive essa encruzilhada,
que é a questão mais triste hoje, porque é a questão do estádio. Então, o clube tinha, entre sócio torcedor e bilheteria, praticamente R$ 1 bilhão faturado em 2019. Então, essa bilheteria aí de pouco mais de 500 milhões, mais o sócio torcedor. Então, qual é o grande problema? O problema é que nós não criamos um modelo para atender os 99%. O vascaíno flamenguista de Manaus, de Belém, o corintiano do interior da Bahia, não está sendo atendido pelo sócio torcedor. E esses torcedores que estão espalhados a 10 quilômetros do estádio, a 50 quilômetros e a 3 mil quilômetros, não importa, são torcedores, muitos deles fanáticos. O que eu quero mostrar é que assim, o projeto de sócio digital pode transformar o mercado brutalmente. E era isso que deveria ter sido feito lá no início da pandemia. Então eu começo como o Bahia fez. O Bahia fez isso, mas o Bahia ele não entendeu que a dinâmica da rede social tem que ser trazida para dentro do clube. Ninguém fica vendo vídeos longos na rede social. Você vai lá no Instagram e vê um vídeo de 15 segundos, de 30 segundos, tem que ser impactante, tem que ser o tempo todo impactante. Tem que ser, de repente, você não tem que ficar postando o tempo todo, mas você tem que ter conteúdos impactantes. Então, por exemplo, quando eu falo do sócio torcedor digital, eu estou falando de uma receita que em 2019, no melhor momento da história, foi de 465 milhões para os 20 clubes da Série A e um outro da Série B, né, para 2 bilhões de reais por ano. Porque sairia de 730 mil sócios torcedores, que seria o número de adimplentes, para 16 milhões como potencial. Então, o Flamengo não teria 120 mil sócios torcedores, ele teria 2 milhões, por exemplo, de sócios torcedor digital. Não é absurdo, mas para isso você tem que ter conteúdo de qualidade. Então, por exemplo, o Flamengo que hoje está indo super bem, né? Porque eu estava olhando o balancete do Flamengo, eu fiquei impressionado que o sócio torcedor cresceu, mas que o Flamengo aumentou um pouco o preço, perdeu alguns sócios torcedores, mas manteve uma receita em alta, o que é impressionante em termos de pandemia. Mas o Flamengo fez 62 milhões de sócio torcedor em 2019. E pela minha projeção aqui, ele pode passar de 300 milhões de reais só pensando nessa conversão digital, adicionando, além do sócio torcedor que iria ao estádio, mais o sócio torcedor digital. Quer dizer, o sócio torcedor comum ganha esse benefício para você ampliar essa base de 100 mil para 2 milhões. Então, isso é real. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Podemos dar muitos conteúdos para esse torcedor que ele não conhece. Eu assinei o Netflix do Barça, entre aspas, né? A Barça criou um serviço chamado Barça TV Plus. Tem o Barça TV na TV por assinatura e eles transformaram esse serviço em OTT. R$ 2,99. Pelo número que apareceu ali, já tinham mais de 3 milhões de assinantes no meio da pandemia. Então, só fazer a conta, quer dizer, olha só, por 3 euros mês, porque ele tem 250 milhões de torcedores no mundo. Por mais que o Flamengo seja grande, ele tem 40 no Brasil, sendo que uma parte importante está distante do clube, nunca foi conectado e tem uma renda muito baixa. Então, imagina, não é mais aquela história de pedir R$ 1 para cada torcedor, é dar algo muito envolvente, muito qualificado, que vai dar esse 1, 2, 5, 10 reais. Lembrando que essas redes sociais não cobram nada e que esses serviços de streaming são baratíssimos. Então o Amir já falou um pouco desse projeto do sócio digital, fez um estudo muito elaborado sobre isso. Queria que você falasse um pouco mais sobre quais seriam os principais diferenciais competitivos entre esse modelo de sócio torcedor digital que você vem estudando, analisando, em relação ao modelo tradicional que já vemos hoje em dia do sócio torcedor que vai ao estádio e que precisa estar perto ali do clube para fazer parte. Essa é uma grande pergunta, porque na prática eu sou muito crítico aos projetos de sócio-torcedor, porque assim, se um clube tem 100 mil sócios-torcedor, 120 mil e tem 15 mil de média, 20 mil de média, 40% de ocupação, 50% de ocupação, qual é o problema desse modelo? Assim? O cara paga, mas não vai no jogo, não consegue pôr 50 mil, então assim, qual que é o modelo europeu? O modelo europeu é o season ticket, né, o abono, então eles vão lá, vendem a cadeira o ano todo, esse torcedor compra a cadeira, então um pedaço do estádio é lotado, ou uma parte importante do estádio é lotada desses caras. Então, esses caras são os sócios prioritários. Depois começam a aparecer modelos de sócio, como esse cara que vai ter acesso ao ingresso. Então, o cara não vai no jogo da Champions, sobra para outro tipo de sócio. O cara libera a cadeira num jogo menos importante, vai Barcelona, Sassuolo, ele libera. Mas no Barcelona, Real Madrid, ele vai. Então, ele libera só quando ele não vai. Então, esse é o modelo que só dá certo quando você lota o estádio. Como funciona o sócio-torcedor aqui? O estádio está vazio, o cara paga 20, 30 por mês e não vai ao jogo se o time estiver mal. Se o time estiver bem, ele até pode ir, mas se o time estiver mal, ele não vai ao jogo, e esse é o modelo que não se sustentou. Por exemplo, hoje o sócio-torcedor, com a bilheteria, faz 1 bi. Você fala, nossa,
é um volume elevadíssimo. Mas a Série A está com 47% de ocupação. Então, por regra de 3, você já está vendo que tem como crescer profundamente. Por quê? O preço do ingresso é caro, então hoje já existe modelos dinâmicos de mensuração de preço. Como é que você vai vender a R$200 um Palmeiras e, sei lá, Mirassol, segunda rodada do Paulista, pelo mesmo preço que você vai vender Palmeiras e Grêmio? Entendeu? Então, temos que criar essa cultura de que cada jogo tem um preço para você atrair novos públicos. Imagina se esse ingresso custasse R$80, ou R$50, ou R$30. Você trazia a gente do interior que sonha em conhecer o estádio do Palmeiras e não pode. Então, criar campanhas faz parte disso. Agora, o que nós não temos hoje é futebol nos estádios. Então, naturalmente, quem não se transformar digitalmente vai ficar alijado dessas novas receitas. Então, por exemplo, quem não fez, né, um serviço de streaming, como fez o Barcelona, entre os clubes europeus, perdeu essa oportunidade. Hoje o Barcelona tem um hub de produção, né, Barça Studios, não só de tecnologia, que é onde a Rakuten, que é a patrocinadora, está, mas também de produção de conteúdo lá Disney. Então, pode ser que o Barça um dia pare de produzir coisas do Barça, comece a produzir coisas de turismo, não sei, estou aqui imaginando. Então, o Flamengo não precisa ficar falando só de Flamengo. Ele pode falar do Flamengo no contexto do Rio de Janeiro, de Flamengo de contexto do Brasil, né? Porque eu sempre acreditei muito que os clubes brasileiros têm que entender o seu papel na sociedade. Então, se hoje é a transformação digital, eles não tinham que ficar pressionando por volta de público nos estados, eles tinham que estar correndo atrás de conteúdos, de empresas grandes que poderiam ajudar a fazer esses milhões. Então, o torcedor mostrou nas redes sociais, os estudos mostram, o engajamento é enorme, os clubes estão cobertos de apaixonados torcedores. Agora, o que está faltando? Monetizar isso. Então, como é que você vai monetizar? O torcedor não é no bolso do torcedor. Pode ver o preço do Amazon Prime, da Netflix, do Spotify, é baratinho. É barato. Então, não adianta você querer competir com a Spotify, você não vai competir. Então, você tem que fazer o quê? Ter um preço muito barato, com conteúdo extremamente relevante, para que milhões se interessem. E onde está a força do seu produto? Chamar os ídolos, fazer campanhas dentro das redes sociais para aumentar a base, ofertar para os patrocinadores a chance de começar do zero um projeto onde ele vai participar, dando ideias, gerando conteúdo. Então, vamos dar um exemplo. Não sei se vocês acompanharam, a Libertadores começou a soltar aí alguns conteúdos maravilhosos com a marca dos patrocinadores. Tinha a Mastercard, tinha acho que a Amstel. Então, eu estou lá vendo um vídeo no Facebook, por exemplo, patrocinado pela Amstel, ou no Twitter, por 9 minutos. Você nunca vai ficar 9 minutos no Twitter vendo um vídeo. Nunca. Mas era o jogo Boca e Santos, que é aquele Boca e Santos que o Santos foi bicampeão da Libertadores, o jogo homérico, que eu nunca tinha visto imagens completas. Tinha lá um vídeo reduzido, mas tinha um vídeo patrocinado pela Amstel. Quanto que vale para a marca ficar lá no olhar do torcedor enquanto ele está lá se regozijando com aquela maravilha que é aquelas cenas históricas? Então, esse tipo de conteúdo viraliza, esse tipo de conteúdo, você pode brincar com o ídolo atual, você bota lá a imagem e uma live ao mesmo tempo. Quer dizer, essa geração Y e a geração Z, mais ainda, são nativos digitais. Para eles, quanto mais telinhas abertas, melhor. Se tiver o Zico falando com o Gabigol, passando gols do Adílio e um moleque jogando PlayStation ao mesmo tempo, cara, a geração Z vai adorar. Então, nós temos que entender o mundo, e os clubes estão analógicos na mão de pessoas muito antiquadas, e eu estou falando até do Flamengo. Né? A visão do Flamengo ainda é muito limitada. Eu até escrevi recentemente no Twitter que eu exijo do Flamengo a mesma disrupção que ele fez na gestão financeira, no pagamento de dívida, no posicionamento estratégico. Ele tem que puxar, e não de repente um clube como o Ceará ou Fortaleza, não estou criticando, pelo amor de Deus, ou o Atlético Paranaense. Quem são nossos modelos? O Bahia. Não estou criticando, eu quero que esses clubes pequenos sejam fantásticos, eles são ágeis, e eu vi que, por exemplo, na Argentina, o São Lourenço é mais ágil do que o Boca, por exemplo. Então, parece que é um modelo que o pequenininho consegue ser mais ágil, mas me parece absurdo que o Flamengo não seja o clube mais disruptivo do Brasil, com um hub de tecnologia próprio, produzindo conteúdo, tipo uma Rede Globo, fazendo internacionalização de marca. Se o Flamengo não vai fazer isso, quem vai fazer? Né? E eu acho que essa é uma questão que eu me pergunto muito no Brasil. A gente vê o Barcelona, o Real Madrid, o Bayern de Munique, aí aparece o Atlético de Madrid, graças a Deus apareceu o Atlético de Madrid, aí aparece, sei lá, o Red Bull Leipzig, aí todo mundo fala, nossa, graças a Deus, um terceiro clube competitivo. Então nós temos 10, pelo menos 10, desses 10, 5 são muito competitivos. Então, você vai discutir se o Botafogo é mais competitivo que o Grêmio? Não, o Grêmio é mais competitivo, mas o Botafogo está lá com o orçamento, se ele soubesse se administrar seu orçamento, ele já estaria numa situação melhor, usando a base, pagando dívida. Esse é o modelo. Não adianta querer ser campeão, ficar trazendo estrangeiro, isso pode ser bom
nas redes sociais, mas o clube precisa estar sólido financeiramente, porque hoje o que o mercado responde, aí entrando na minha área de gestão, não tem como olhar para o digital, olhar para o patrocínio e não olhar também para a administração, porque o patrocinador grande, aquele que pode dar um aparato tecnológico, inclusive, uma Microsoft, uma SAP, ou mesmo patrocinadores que poderiam ajudar, uma Samsung, uma LG, uma Sony, elas não querem o modelo de compliance brasileiro que não existe. Então, eu acho que tem uma questão que está involucrada também no problema da gestão do futebol, que ela não alavanca o marketing, porque você precisa de patrocínios fortes. O Barcelona tem 40 patrocinadores, o Manchester United tem 60 patrocinadores, e um melhor que o outro, espalharam pelo mundo. Então, também acho que não dá para a gente separar as coisas. Então, o Cruzeiro foi arrebentado. Então, hoje, é difícil uma marca ir lá e levantar o Cruzeiro se ele primeiro não mostrar que está no caminho certo. Então, me parece que temos vários Cruzeiros, o Corinthians, o São Paulo, só para citar esses exemplos. Tivemos aí os números assustadores do Palmeiras, que eu vi na imprensa, estava com 80 milhões de prejuízo. Quer dizer, eu alertei isso no começo do ano, num bate-papo aqui no Lance, que o Palmeiras era o clube que mais me assustava, porque o Flamengo eu conhecia um pouco melhor como se sairia da crise. O Flamengo já cortou orçamento de um ano para o outro, porque vendeu o Vinícius Júnior, e mesmo assim manteve um certo equilíbrio. Então o Flamengo era mais ágil. Eu falei isso. E que o Palmeiras é uma incógnita, que o Palmeiras tem um dinheirão entrando e um dinheirão saindo. Eu não sei como o Palmeiras ia gerir com a falta do estádio. Está aí, 80 milhões de prejuízo. Quer dizer, só quero mostrar de que a gente antecipa muitas vezes. Eu tive um amigo meu palmeirense que ficou bravo comigo na época, mas eu falei para ele, cara, são números. Se o seu clube gastar mais do que o outro e fatura menos, a tendência na crise é sofrer mais. Lembrando que no caso do Palmeiras, o estádio tem um peso enorme no faturamento total. Né? Então, obviamente, é um clube que está sofrendo com a bilheteria. Então, o Santos está sofrendo menos com a bilheteria que o Palmeiras. É nesse sentido, nós temos que olhar os números com cuidado. Então, o sócio torcedor digital para o Palmeiras, na minha opinião, era prioritário. O Palmeiras tinha que sair aí da região, eu conheço bem, porque sempre morei na região, essa região da Zona Oeste, onde ele está, aqui em São Paulo, que é maravilhosa, e ir para o interior, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Norte do Paraná, Nordeste, Centro-Oeste. É lá que estão os torcedores que vão pagar R$10 por mês para ver o Ademir da Guia, para ver live exclusiva. Então o cara tem que sair da cadeira e pensar como é que a Netflix está fazendo, como é que a Amazon Prime, como é que a Disney Plus acabou de chegar no Brasil, está desembarcando agora. Vamos aprender. O futebol brasileiro tem dificuldade, né? Eu acho que essa é a questão de entender os modelos empresariais. Nós não somos empresa, nós somos clubes tentando sobreviver nesse ambiente associativo. Ok, não vai virar empresa? Ok. O Barcelona não é empresa, ele é uma potência mundial de marketing, de desenvolvimento de estratégias, e nós não. Então, Flamengo quer ser igual ao Barcelona? Ou Vasco quer ser o Real Madrid? Corinthians quer ser o Bayern de Munique? Então tem que ser gerido como tal. Então, ainda que você tenha um presidente que a cada 3 anos vai ser eleito, não te dá o direito de você não fazer o papel do presidente, que é desenvolver a marca, desenvolver fora de campo, porque ganhar título, todos os dirigentes querem. Agora, como faz para o business, para o negócio prosperar, até quando o time perde? Eu tenho feito reuniões para finalizar com os patrocinadores, eu falo isso para eles. Falo, a minha opinião sobre as derrotas são um sentimento, às vezes, até mais valioso do que as vitórias. Porque a vitória nem está prestando atenção no patrocinador. Agora, quando perde, se você souber abraçar o torcedor, se você souber dar aquela mensagem correta, compra a mídia, gasta seu dinheiro de marketing para agradar o torcedor que perdeu uma vitória, né, que achava que estava certa, uma derrota na Libertadores, um frango do goleiro. Vai lá, mostra o seu papel enquanto investidor do clube. Então, isso faz com que você ganhe pontos, porque é um sentimento valioso que você pode explorar, entre aspas, a derrota. Porque as pessoas ficam só pensando, não, vou ficar quieto que o torcedor vai achar que é oportunismo. Não. Se for verdadeiro, e é para isso que você tem que ter dentro da sua equipe gente pensando assim, que conheça a marketing esportivo. Você não tem que ser torcedor do time, você tem que ser conhecedor de marketing esportivo. É assim que se mexe. É o ídolo, hoje, para atingir o torcedor. É o ídolo, é dar ao torcedor a chance dele se expressar. É isso que as pessoas querem. As pessoas não querem apenas serem coadjuvantes, assistentes, telespectadores. Elas querem ser partícipes do negócio, porque é diferente de uma empresa. Não é a Unilever, né? Não é a Que Bom vendendo sorvete. Nós estamos falando de futebol, de amor, de paixão. Então, se 25% dos torcedores são mais fanáticos, você tem que falar a linguagem deles, porque os demais vêm a reboque. Você falou justamente sobre estarem falando de os clubes, os torcedores se sentirem participando, né? Eu falei com alguns clubes sobre questão de sócio-torcedor recentemente,
e eles falavam muito que estavam tentando trazer o torcedor, tentar abraçar o clube, trazer a sensação de que estão abraçando o clube para que eles ficassem renovando, talvez, nesse período de pandemia. Tem que, então, ir muito além disso, ir muito além de abraçar, né? Muito além de abraçar. Na verdade, ele está olhando, se ele tem 80 mil sócios torcedor, está tentando salvar os 60 mil que sobraram, e não os 15 milhões que ele tem para explorar. Ele não consegue enxergar fora dos seus limites físicos. É uma questão de mindset. O que eu digo é que nem você exigir que a Centauro compita com a Netshoes. São empresas muito diferentes, uma nasceu digital, a outra é loja, mas olha como a Centauro é sólida, né? Então, não estou desmerecendo uma, são características. Hoje a Centauro está super bem, é dona da Nike no Brasil, quer dizer, então, quem é grande hoje, né? Enquanto a Netshoes foi vendida para a Magazine Luiza. Então, eu quero mostrar que nós estamos tentando encontrar os modelos disruptivos. E lucratividade, dependendo de como você faz, no futebol aparece pela paixão. Porque hoje eu faço reuniões com pessoas de fora do futebol, elas falam, amigo, não existe igual o futebol em termos de engagement. Só me assusta o resto. Eu não entendo como que tratam tão mal um negócio tão bom. É o que eu mais escuto. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, hoje você poderia ter imagens em 3D, realidade aumentada, tudo isso é real. Me falaram, por exemplo, você pode colocar pelo celular um produto que você coloca a trave com um goleiro, você pode fazer tudo na sua casa, só que para isso você tem que ter investimento, e pequeno investimento, para o padrão dos clubes. Então eles estão tão desesperados em salvar, em vez de desenvolver. Então, às vezes, é melhor destruir e recomeçar. Chamar os 60 mil sócios torcedores e falar, a partir de hoje você tem o projeto sócio torcedor, e mais esse grande projeto sócio torcedor digital que você não vai pagar nada, freemium, daqui a 3 meses a gente conversa. E ele começa a expandir isso para os milhões que ele tem. Então, brincando o Palmeiras salva os 60 mil porque você dá uma Netflix para o cara da noite para o dia. Como é que ele faz isso? Fevereiro começou a pandemia, já estou atrás disso. Em abril, março já lancei. Abril, maio já lancei. Em junho, julho eu estou faturando. Agora, quando voltar ao futebol, eu estou com 2 produtos. Vou dar um exemplo que é bastante simplório, mas é bastante simbólico. Existe uma cervejaria que eu frequento aqui em São Paulo que fechou. Ia falir. E as pessoas começaram a ir lá comprar aquelas garrafonas de cerveja artesanal e tal. Voltou a abrir, e eu falei uma vez com um cara, ele me falou, olha, incrivelmente, agora nós agregamos um novo serviço que nós não tínhamos. Hoje a pessoa toma aqui, né, leva para casa, outros que estão com pressa passam por aqui e levam. Então, nós implementamos a venda online e continuamos agora com o nosso negócio. Nós estamos crescendo graças a esse aprendizado que a pandemia nos deu. Estou falando de um empreendedor de uma micro cervejaria. Imagina isso numa escala de um clube. Do tamanho da potencialidade, de você chegar num patrocinador, numa agência dessa de publicidade, e mostrar para olha, esse é o nosso caminho, disrupção de marketing, fazer engagement com o torcedor, porque hoje a bonificação do torcedor, muitas vezes, é uma estrelinha. Você pode incluir ali produtos tangíveis, então todo dia o patrocinador vai dar um produto, que seja 1 milhão, né, se for um patrocinador de batalha esportiva, ou que seja um cupom para você ter um desconto na compra de um celular, uma coisa valiosa, que só aquele público seleto vai ter. Então, eu quero mostrar que o clube tem que ser comercialmente atrativo para as marcas. Então, o final dessa história, que é muito legal, eu já fiz algumas reuniões que deixam as pessoas encantadas, que é assim, qual que é o final do sócio-torcedor digital? É o clube se transformar num marketplace próprio. O que eu quero dizer com isso? Então, o Flamengo ou o Corinthians não vão mais vender camisa do Corinthians. Claro que ele vai vender. Ele vai vender o que o consumidor que estiver lá quiser. Então, é celular que ele quer, televisão, vai comprar pelo ambiente tecnológico do clube. Então, o app do clube vai ter gols, melhores momentos, vai ter jogos históricos, vai ter entrevistas exclusivas, brincadeiras, chat, humor e ainda uma loja que não é uma loja de produtos. É uma loja de o que o consumidor quiser, o modelo marketplace. Então, o que eu sinto é que o Grêmio pode fazer isso no Sul, o Corinthians pode fazer isso em todo o Sudeste no Brasil, e o Flamengo pode fazer isso no Brasil. Agora, quem está fazendo isso? Ninguém. Então, o modelo de negócio por trás dos dados, por trás da gestão do conteúdo é que faz a diferença. Então, não é para salvar o sócio-torcedor, é ampliar a base para milhões de pessoas e você transformar isso num grande marketplace, colocando dentro do seu aplicativo conteúdos relevantes e venda efetiva, comercialização de novos produtos e serviços, que pode ser o que você quiser, de um delivery de supermercado, de um iFood, até a venda de um celular. O Amir já chegou a citar o serviço de streaming do Barcelona. Queria saber que outras iniciativas os clubes brasileiros podem se espelhar dos clubes europeus, que já estão mais na frente nesse processo de transformação digital.
tanto na questão da produção de conteúdo, mas também como transformar esse engajamento, de fato, numa forma de monetizar, né, ali no ambiente digital. O que eu sinto é que o clube tem que entender que a rede social tem um papel fundamental na construção da sua marca, tanto do ponto de vista institucional, por isso que eu brigo muito quando ficam chamando do estagiário, fazendo piadinha, quando ali deveria ser um ambiente sério, também de brincadeira, mas também sério. Então, a comunicação, por exemplo, o Santos fala estagiário quando brinca, no dia seguinte teve que falar com o Robinho, não conseguia se comunicar pela rede social. É tanta brincadeira que ninguém acredita, ninguém leva a sério. Então, muitos xingamentos, é uma coisa muito ruim para a marca. Então, o que os europeus fazem? Trabalham de forma muito inteligente nas redes sociais, dando conteúdo de qualidade. Então, o que eu aprendi? Para ficar postando por postar, guarda um conteúdo, constrói uma baita de um storytelling e publica. Vou dar um exemplo. Um clube vai ter o aniversário do treinador, aí chama de professor. Por que não vai atrás também, junto, para idealizar um pouco essa simbologia, de um professor da escola pública, que seja torcedor fanático, que está na base de sócios, por exemplo, e que sirva para fazer essa bate-bola entre o professor e o professor, quer dizer, sintetizando, né, aquele dia especial. O professor não é o técnico. O professor é aquele cara que está formando novos cidadãos, então, e que é fanático pelo time. Estou dando um exemplo que, assim, às vezes, dá trabalho, vai ter que pegar uma câmera, vai ter que ir lá entrevistar o cara, vai ter que pegar uma assinatura dele, sessão de imagem. É isso, mas também é o mínimo, né? E o cara vai fazer de bom grado, feliz, e aquilo ali vai viralizar, e ali você pode, sim, construir o seu storytelling. Então, aonde você quer chegar em termos de branding, é o que você tem que construir na rede social. E, obviamente, que ninguém se paga fazendo postagem bonitinha de comunicação. Então, em algum momento, você tem que migrar para o seu próprio negócio. Então, é o seu super aplicativo, é seu OTT, é seu canal de vendas, não importa. O que você não pode é obrigar o cara a ficar querendo comprar camisa do Flamengo o dia inteiro. Ele compra uma, duas, três, acabou. Agora ele pode comprar 1000 coisas através de você, porque ele confia em você, ele gosta de você. Então, enquanto ele está se divertindo com você, por isso que eu falo que cada clube pode ser uma mini Amazon. Você pode sim ter um contrato com a Amazon, o Tottenham fez. O Tottenham não é burro. Ele viu que ele ia ser muito maior sendo a parceiro da Amazon. Agora vai ver se de repente o Manchester United quer. Não quer, porque ele tem já uma estrutura de comércio próprio. Então, resumidamente, é o clube entender que toda essa dimensão de mídia, de digital, de construção, né, de engajamento, depende de por trás você ter uma inteligência de estratégia de marketing. Então, você tem inteligência de marketing, você está pensando, bom, como é que eu vou aumentar minhas vendas, como é que eu vou melhorar o retorno do patrocinador, como eu vou trazer esse cara para dentro de um projeto de marketplace. Então, e aí eu vou ter 1, 2, 3, 5 milhões. Então, assim, tenho 5 milhões, 1 milhão de sócios torcedor digital, 100 mil sócios torcedores. É isso. Ninguém está falando para excluir, é para adicionar, mas para adicionar você tem que mudar. Não adianta forçar uma estrutura analógica, arcaica, como nós temos, forçar uma estrutura digital da noite para o dia. Você tem que repensar. Por isso que as estruturas, muitas vezes, de inovação têm que ser fora do clube, uma terceirização de inovação para você trazer essa inovação. E é isso que eu acredito para os clubes. Criar um hub de tecnologia próprio, não para você ficar rodando startup para tentar salvar, né, um negócio, mas para você implementar mudanças radicais na prestação de serviço para o seu torcedor e para o patrocinador. Você falou em marca própria, o Fortaleza tem isso. Acredita que esse seja um caminho também? Aqui já é um bom exemplo, aqui, por exemplo? A marca própria, na verdade, vamos dar o exemplo dos clubes Bahia, Fortaleza, Curitiba, né, temos o Ceará, acho que temos alguns outros, que são clubes que não conseguiram mais contratos bons com o material esportivo, fizeram a conta na ponta do lápis e viram que ao invés de ter um fornecimento grátis, sei lá, uma Adidas, fala, ó, você tem que comprar da gente, né? Muitas vezes os caras estão nessa pegada, então o clube tem que comprar para ter a marca, porque a marca, Adidas, Nike, Puma, valoriza a sua marca. Os clubes passaram por essa fase e perceberam que dava para ganhar dinheiro com uma marca própria. Então, usam uma marca centenária que remeta a um grande título, cada clube tem o seu nome de marca. Eu não gosto, mas eu entendo que foi a salvação para esses clubes. Então, ao invés dele ele recebia 1, 2, 3 milhões, quando muito, de um patrocinador de material esportivo, esse dinheiro sumiu, e ele hoje pode faturar 10 numa venda própria e ficar com 2, 3 milhões, dependendo do modelo de negócio. Então, é um bom negócio, mas não constrói a sua marca, na minha opinião. Por quê? Você precisa hoje, mais de 80% do faturamento do mercado de material esportivo do mundo está na mão de 4 marcas, que é a Nike, Adidas, Puma e Under Armour. São essas 4 marcas dominando 80%. Então, 20% está Vans, está ASICS, está Mizuno, quer dizer, então, Reebok está com a Adidas ainda. Eu quero mostrar assim,
Os clubes têm um potencial muito grande, mas o negócio deles não é tão profundo como é o negócio das empresas de material esportivo. Você vai ter um parceiro que vai dar distribuição, você tem suas lojas, e-commerce, mas não é a mesma coisa quando você tem por trás um gigante de Mazalé, que é dona da Olímpicos, por exemplo. Então, minha opinião é que salva um dinheiro que o clube precisa, então eu acho que é válido, mas no longo prazo, na minha opinião, não constrói marca. Sempre você vai acabar buscando, porque eu acredito muito na internacionalização. E o technical sponsor, que é esse parceiro de material esportivo, ele é fundamental na construção de uma marca global. Não tem como você fazer isso com a marca própria. Então, eu sei que os clubes ainda estão distantes dessa realidade, mas os 2 primeiros brasileiros que souberem internacionalizar seu negócio vão sair muito na frente. Qual o primeiro passo seria para essa internacionalização dos clubes? A gente vê, por exemplo, a Florida Cup, a gente vê qual seria o caminho que... O Florida Cup é mais utilizado, mas qual seria o caminho de fato? O caminho de fato é sentar com a Globo e explicar para a Globo que, sendo clubes ou CBF, não importa, sentar com a Globo e falar assim, nós precisamos de um produto chamado Melhores Momentos do Futebol Brasileiro semanal em inglês que vai ser colocado no mundo. Então você vai chegar para as emissoras na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Austrália, quer dizer, quem vai fazer esse trabalho? A Globo já falou que não quer fazer esse trabalho. Então, mas isso é um baita de um negócio. A CBF fica passando para os caras errados, mas esse é um baita de um negócio. Por quê? Ali você consegue viralizar na rede social, porque está todo mundo olhando o futebol brasileiro, porque embora ninguém conheça os clubes, ninguém consuma o futebol brasileiro como produto, está todo mundo olhando para ver que jogador eu vou comprar. Nós somos, na verdade, visibilidade para compradores. Então, o tailandês que gosta do Real Madrid não nos vê, mas todos os caras, né, da base dos times do mundo estão nos assistindo de alguma maneira. Então, nós ajudaríamos aos clubes vendedores e, naturalmente, íamos criando o mercado. Então, o Boca Juniors e o River Plate têm esse espaço na Europa, nos Estados Unidos, nós não temos. Não passa, por exemplo, na Univision, que é uma televisão focada no público hispano dos Estados Unidos, os melhores momentos do futebol brasileiro. Mas é óbvio que passa os melhores momentos do futebol mexicano. Então, esse é um caminho. O segundo caminho é cada clube seguir sua trajetória. A Florida Cup é aquela coisa que eu comentei. A Flórida é um mercado muito pequeno, perto do mercado americano. Então, você tem hoje... O maior clube fica em Atlanta, o segundo fica na Califórnia, o terceiro fica em Seattle. Ah, o Orlando City. Mas o Orlando City não quer essa conexão, acho que, com o futebol brasileiro. O Orlando City é muito local, né? Ele é muito forte em Orlando. Então, eu buscaria conexões com o torcedor em outras regiões. Portland, Toronto, posso citar vários mercados fundamentais onde um time brasileiro poderia expandir para os Estados Unidos. Na Europa do Leste, Polônia, por exemplo, o maior mercado consumidor, teria um baita espaço. Oriente Médio, né? Então você tem muito lugar para ir além do Nordeste, além do Centro-Oeste. Então, os clubes brasileiros eu entendo que estão sem opções porque eles estão analógicos, arcaicos. Nós temos que dar um banho de mudança. Então, esses presidentes que vão entrar têm uma obrigação, e vários clubes estão com eleição, têm uma obrigação de colocar um corpo jovem, que pensa fora da caixa, que quer fazer um marketing disruptivo, porque se nós não fizermos nada, e aí eu digo aí em relação até pressionar a CBF, quer dizer, quem sabe 4, 5 presidentes mais jovens se unem e vão pressionar a CBF o seguinte, não dá para criar liga? Ok, vamos promover o campeonato no exterior, porque aí você vai começar a atrair de novo patrocinadores interessados nessa internacionalização, porque, eu quero falar com o Manaus, mas se a Pepsi quer falar com a China, ou com os Estados Unidos, como é que você quer ir para Manaus? A Pepsi quer a China e Estados Unidos. Então, eu não quero a Pepsi? Tudo bem, eu gostaria que tivesse essas marcas top, as 10 primeiras do ranking, né, de branding do Brasil, tivessem nos clubes. Não estão. As marcas estão indo embora dos clubes porque os clubes estão dentro de uma caixinha, nesse modelo arcaico, olhando para um público muito restrito, que é o sócio-torcedor, que é importante, é o heavy user. E, de novo, o clube vai ter 100 mil sócio-torcedor, 1 milhão, 1,5 milhão de sócio-torcedor digital e mais 4, 5 milhões transitando nas suas redes sociais, seus aplicativos. É mais ou menos essa conta que eu faço para convencer os patrocinadores que esse é o caminho. Mas nesse ponto que o Vinícius tocou da globalização, você deu alguns exemplos de como os clubes poderiam se expandir, Estados Unidos, Europa. Queria relembrar até o caso do Fluminense, que alguns anos atrás chegou a se expandir, fechou uma parceria com um clube da Eslováquia, se não me engano, acho que era o Samorim. Ficou ali alguns anos, mas não foi para frente. Acho que ano passado chegou o fim a parceria, não tem mais
essa filial na assim, com todo respeito, não é nem com esse time, mas o bicampeão brasileiro recente Fluminense não pode fazer parceria com o time da Eslováquia, né? Com todo respeito. Sim, eu queria entender Tinha que fazer com o Sporting de Portugal, tá? Não é conseguir com o Porto, com o Benfica, fazer com o Sporting de Portugal, fazer com o Espanhol de Barcelona, fazer com o Sevilha, entendeu? Tem que pensar grande, entendeu? O problema é que o futebol brasileiro é assim, o cara não faz nada e quem chega com um projeto, se for interessante, o cara faz. Quer dizer, o que eu tô falando de ir pra Polônia não é para pegar jogador, é para você ir lá e construir sua marca, né? Então, buscar uma expansão global significa dar conteúdo. Então, para começar, tem que estar no idioma do cara. Então, se você quer ir na Indonésia, é indonésio. Se você quer ir para a China, é em chinês. Se você quer ir para os Estados Unidos, é em inglês. É óbvio. Isso é tão óbvio que ninguém fez até hoje. Fica um pouco só fazendo redes sociais em inglês. Agora, é para o gremista que mora lá, o cara fala português. Aí você tem que falar para o público-alvo que você quer atingir. Então, os conteúdos têm que ser direcionados para isso, as histórias que você vai contar. Então, por exemplo, o Flamengo é zico no Japão, por exemplo. Isso é meio óbvio. Não precisa pensar muito grande, é só você desenvolver. Mas lá no Agada vão dizer, não, mas primeiro eu estou pensando no off-Rio. Tudo bem. Mas quando um clube brasileiro se posicionar no Japão antes de você, não chore que o zico vai ter menos impacto do que ser o pioneiro. Então, o que eu quero dizer é que o futebol brasileiro trabalha muito com aquela acentuação estática. Né? Tudo é estático, então eles não trabalham dinamicamente. E o mundo hoje é muito dinâmico, muito rápido. Segundo o estudo da ECA, né, que é a entidade que regula os times europeus, 40% dos jovens de 16 a 24 anos do mundo não têm interesse por futebol. 16 a 24 era, teoricamente, a faixa de torcida mais fanática quando a gente era criança. E hoje, 16 a 24 está nos games, está na NBA, está na NFL, não gosta de futebol por vários motivos, acha monótono e acha sem ética. Um esporte que vai ter que se repensar. Então, porque esse cara daqui a pouco vai estar aí consumindo com 40, 50 anos. E o cara de 50 anos, infelizmente, não vai estar mais aqui entre nós. Então, os clubes não trabalham com essa perspectiva de que esse garotinho de 12, 14, 18, que está torcendo para o Barcelona, não vai ser como o pai dele. Ele fica ainda com aquela visão do paizão que vai levar o filho no estádio. Esse cara não existe mais. O cara não quer mais ir. Nem o paizão, torcedor fanático, quer ir. Por quê? Porque tem medo, porque está sem renda, porque é tarde, que o futebol é de baixa qualidade. Então, olha só. Então, nós estamos matando os ovos da galinha de ouro. Então, como mensagem positiva, eu digo, as eleições dos clubes são fundamentais para trazer gente nova que pense fora da caixa. Mas, se continuar mais do mesmo, de olhar para dentro, só os torcedores, lotar o estádio. Porque, assim, por mais que você lote o seu estádio, vamos lá, o estádio cabe 50 mil, o cara tem 15 milhões de torcedores pelo mundo, pelo Brasil, né? Então, ninguém é tão grande quanto os times brasileiros, só os mexicanos. Só mexicanos e brasileiros têm isso em casa. Né? E eles não são tão internacionalizados. O Boca é muito mais internacionalizado do que o América do México, por exemplo. Então, essa é uma questão. Nós temos que trabalhar muito a marca futebol brasileiro, que é a maior das Américas, maior, inclusive, que a MLS, mas não será eternamente, porque se a gente não se mexer, se a gente não evoluir, existe um sério risco do Brasil sucumbir esportivamente, porque assim, vamos pensar um exemplo, o soccer dos Estados Unidos não para de crescer. O que vai acontecer daqui a 10 anos com a potência que eles têm nas mãos? Quer dizer, será que eles vão estar pior do que eles estão hoje? E nós estamos degradando a nossa gestão. Né? Nós estamos vendo que os clubes, o Cruzeiro era bicampeão, está hoje fechando aí com 400 milhões de prejuízo em 2019, talvez 500 milhões só até 6 meses esse ano. Corinthians, super campeão, torcida enorme, fechou com 177 milhões de prejuízo e uma dívida impagável com o estádio, além da operação do clube. O próprio Flamengo, que é o nosso modelo de administração, está muito aquém desse sonho de clube que a gente sonha em termos de marketing. Você pega o Vasco, um baita de um clube, que tem lá, fez esse projeto legal dos 100 mil sócios, passou dos 100 mil sócios, mas em termos práticos continua engatinhando, né, em termos de exploração da sua marca nacionalmente. Então eu posso citar todos. São Paulo, que está na região mais nobre do Brasil, do lado da Marginal, ali na onde estão todas as empresas, tem um estádio obsoleto, a torcida não deixa por abaixo, o presidente geriu um clube, né, com 156 milhões de prejuízo em 2019. Então, Palmeiras, que era o nosso modelo sólido, está com 80 milhões de prejuízo por causa da pandemia. Então, eu quero mostrar que, assim, o Barcelona está com 90 milhões de prejuízo, fechou com 90 milhões de prejuízo, fazendo OTT, se matando, porque ele tinha 150 milhões de euros que ele perdeu do estádio, uma parte, né, que ele perdeu do estádio. Então, esse ano de 2021 para o Barcelona vai ser cruel. Ele está com 90 milhões de prejuízo e um estádio vazio para administrar. Imagina um Camp Nou com 98 mil lugares vendidos praticamente o ano inteiro. Então, a situação deles é pior que a nossa. A gente tem que olhar para eles e falar o que eles estão fazendo para neutralizar um pouco o impacto. E o que eu acredito muito é nesses super apps, novos conteúdos, sair do quarto a domingo. Sair, eu não tenho direito à transmissão, ok.
deixa o cara ver pela Globo, pela Turner, por onde seja, mas usa o seu engagement para que o cara esteja conectado. Então ele está vendo o jogo na Turner e está no seu aplicativo interagindo através das suas estratégias digitais. Então isso ninguém vai dar. Só o clube pode dar, porque só o clube tem acesso a esse torcedor, é na página das redes sociais do clube que esse torcedor está, basta o cara acordar e tirá-lo de lá para dentro de um ambiente onde ele possa controlar toda a questão comercial. E o clube hoje, pelo que eu vejo, nenhum está fazendo isso. Nenhum. Tudo que eu estou falando aqui é inédito ainda no futebol brasileiro, porque colocar treino não é o modelo. Tem que ser pílulas de 15 segundos, de 30 segundos, de 45 segundos, mesclar o antigo com o novo. Então, ter investimento pesado em produção de conteúdo, como uma emissora faz para produzir. Então, é a mesma linha do Sport TV, da ESPN, do próprio Lance, da TV Lance. É assim que o clube tem que agir. Ele não é a TV do clube mostrando o Gabigol batendo falta. Ele, de repente, uma entrevista do Gabigol com algum jogador do passado, e aí mostra uma imagem dos dois, a semelhança de como eles pegavam a bola. Um era canhoto, o outro também era, e assim vai. Então, são storytellings que você vai contar, e você precisa ter uma equipe muito focada em como você vai dar conversão desse conteúdo para o seu negócio, porque não adianta só ficar postando. É como eu posto para engajar e para atrair negócios, não só para a venda de camisa que eu citei, mas para qualquer outro que eu esteja trabalhando, inclusive uma visibilidade para uma campanha do meu patrocinador. Imagina se você leva o torcedor para ver campanhas publicitárias do seu patrocinador. Depende. Se ele usar os ídolos do time, ou se ele trabalhar com humor, como acontece tão forte no mercado americano, né, de esportes, você vai ter audiências gigantes, as pessoas vão compartilhar nas redes sociais. Então, imagina uma publicidade que não tem graça nenhuma, envolvida no ambiente esportivo, ganhando essa graça e sendo viralizada nas redes sociais. Que patrocinador que não vai querer estar associado a um clube desse? O Fantasy Game, por exemplo, colocar, digamos, games assim, entre um time histórico de um Flamengo ou de um Vasco, de um Palmeiras, e outro time histórico dessa mesma equipe. Você acha que isso aí também poderia ser um caminho? Super caminho. Eu acho que assim, o novo e o velho, eles se encontram, como a gente viu, por exemplo, o cara que é muito jovem não gosta da coisa antiga. Depende. Porque o futebol tem um negócio em inglês chamado heritage, que é herança, que é tradição. Todos os clubes precisam um pouco disso. Por isso que o Red Bull sofre. Ele não tem isso, ele não nasceu há 100 anos, ele não construiu o seu estádio com a mão dos torcedores. É mais comercial. Então não tem o que eles chamam dessa tradição, que é super importante no ambiente do futebol, e que eu adoro, e que eu acho que faz esses clubes brasileiros, né, incríveis do ponto de vista de branding, porque eles têm muita história para contar. Mas isso só vale se você construir, de novo, um negócio. Você pode interagir o novo e o velho, contanto que isso converta para algum objetivo maior. Então, por exemplo, no longo prazo, eu quero que as pessoas me reconheçam como clube que resgata a tradição de manter os ídolos vivos, o culto ao ídolo. Então, isso é parte da nossa estratégia. Assim, como nós vamos executar isso? Nossa, vamos fazer, então, interações entre o novo e o velho? Vamos. Porque o jovem, que tem uma repulsa, entre aspas, ao velho, quando vê aqueles gols, vai falar, não, peraí, o cara fazia isso com a bola. Então, trazendo a valor presente, eu brinco, é o caso do Michael Jordan. Para a geração Y, o top é o LeBron James. O cara de 28, 30 anos, acha que o LeBron James é o máximo, que nunca existiu um jogador de basquete igual, e todo mundo que tem 40 ou mais fala, não, Michael Jordan, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, tem muito mais, que em termos estatísticos o LeBron James é impressionante mesmo, mas ele só perde em alguns aspectos ainda para o Michael Jordan. Ele já passou o Michael Jordan e até o Kobe Bryant, por exemplo. Mas, olhando para a série do Michael Jordan, o que aconteceu? A geração Y, que só olhava para o LeBron James, teve a oportunidade, na linguagem dela, na dinâmica da Netflix, de ver o que o Michael Jordan fazia e nem o LeBron James fez. Quer dizer, quem sabe, quem viu a série ou quem acompanhou a carreira, eu lembro de jogos homéricos, que ele pegava a bola debaixo do braço, faltando um segundo e terminava o jogo, ele sabia o que estava fazendo. Ele era o Ayrton Senna do basquete, era o Pelé do basquete. Então, é acima da média. E aí que aconteceu a geração Y, de alguma maneira, falou, não, realmente, o Michael Jordan não é brincadeira, 6 títulos, essas jogadas. Então, o que eu quero mostrar é que, será que o cara sabe quem foi o Adílio, pensando no Flamengo? Ou o Leandro? Ou o Júnior? Ou pegar do Vasco quem foi o Roberto Dinamite? Ou pegar do Corinthians, né, quem foi o Marcelinho Carioca, ou quem foi o Neto? É isso que não está acontecendo no futebol brasileiro. Quer dizer, teve essa pandemia, em vez dos caras contarem histórias maravilhosas, eles ficam pressionando a volta. Então, o que mais me desespera, né, e eu participo de muitos eventos no exterior, especialmente, né, no mercado hispano, o que eu tenho falado? Que eu fico com vergonha de ser brasileiro, porque
O River Plate, por exemplo, voltou agora a jogar. E ele estava batendo os times brasileiros com o jogo nas redes sociais. O River Plate no Facebook e no Instagram estava mais eficiente do que o Vasco, um jogo desde junho. Entendeu? Então, é isso que eu estou discutindo. Cadê esse futebol brasileiro fora do jogo? Então, essa questão analógica do futebol brasileiro é essa. Eu preciso voltar ao futebol contra todas as regras sanitárias, faço uma MP para brigar com o meu principal parceiro, que é a Globo, e aí quer que os patrocinadores, Coca-Cola, Pepsi, Samsung, LG, achem maravilhoso tudo isso, né? Essa desestruturação de mercado, porque agora com a pandemia, na Europa, a Champions está falando, a UEFA está falando que a Champions vai ter um corte de 500 milhões de euros esse ano. 500 milhões de euros de corte de TV. O mesmo vai acontecer aqui, quer dizer, isso aqui é uma escala menor, lógico, do Brasil, mas vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos perder dinheiro da TV. E agora, com a desestruturação, com a volta ao modelo anterior, sem a vitória, que era super importante, dos conteúdos, que é o dia do jogo, que é onde o clube poderia explorar tudo isso que eu falei, você volta a ter que falar com a Globo, com a Bandeirantes, com o dono do direito para poder explorar. Então, olha que dificuldade. Nós tínhamos que usar uma MP ou a mudança da lei para evoluir, não para involuir. Então, hoje nós temos um modelo, no modelo anterior, que não interessava a ninguém, todo mundo queria ter acesso à lei do mandante para ter acesso aos conteúdos, agora não tem mais, só quando os dois estiverem acordados, então volta ao modelo que ninguém queria, com uma desestruturação em meio à pandemia. Então, me parece que o futebol brasileiro não entendeu o que é o crescimento, né? Porque você não pode botar em risco todo um negócio bem estruturado, especialmente na maior crise da humanidade, né? Então, é bom lembrar que nós estamos vivendo ainda um dos piores momentos da pandemia, em termos econômicos. Vai ficar para 2021, né, o retorno econômico do país, dos países, se é que não vai ter uma onda aí de mortes novamente. Então, me preocupa muito porque a transformação digital tem que vir para ficar, porque independente da vacina, independente do campo de jogo, você tem milhões de torcedores para explorar. E é isso que eu acredito. Se eu tenho 160 milhões e só 700 mil são sócio torcedor, o modelo está errado. Agora, esses 700 mil nem no campo vão poder ir. Como é que vai fazer? Temos que buscar esses milhões de fanáticos torcedores que estão em casa, nas redes sociais, ávidos para poder participar, para poder jogar, ter o fantasy, ter o game, né, do mobile game, ganhar pontos, participar de promoção, às vezes ter o nome citado ali, né, num post. É isso, é disso que nós estamos falando. E além disso também, a gente vê a dupla Grenal, assim, naturalmente que são equipes mais regionais, elas estão nas primeiras colocações em relação ao Flamengo, pelo menos foi isso que apareceu no estudo que você fez. E naturalmente o Flamengo, por ter mais torcida, tem mais potencial de crescimento, como também foi colocado também no outro estudo com relação à potencialização de sócio-torcedor digital, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, Grêmio e Inter tem muita dificuldade em crescer para fora da região sul, enquanto o Flamengo não precisa nem se esforçar muito. É só ele dar, né? Como a gente fala, é só você jogar semente que vai nascer, né, umas árvores maravilhosas, porque o Flamengo, como o Vasco, eu acho que assim, Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, São Paulo em menor escala, são clubes de dimensão nacional hoje, com potencial enorme para ganhar dinheiro fora daqueles 20 quilômetros que circundam a sua sede, né, seu estádio. O São Paulo mesmo está num número muito inferior digamos, ao de Atlético Paranaense, ao do Bahia, que são clubes mais regionais. O São Paulo é líder, é o terceiro colocado, né, em todos os aspectos. Então você pega Flamengo em primeiro, Corinthians em segundo e vem o São Paulo. Tanto na questão de renda, como na questão de idade. Ele supera o Palmeiras e o Vasco em todos os quesitos. Então não dá para discutir como hoje o São Paulo é mal administrado do ponto de vista de branding, né? Inacreditavelmente administrado. Até fugir um pouco do assunto, que lendo seus estudos, uma coisa que me chamou muita atenção foi o caso do Ibis. Eu acho que no estudo sobre redes sociais, sobre engajamento e sobre a eficiência do engajamento, o Ibis se destaca principalmente no Twitter, por ser um clube, acho que não tem muita relevância no futebol. Eles têm esse lado mais do marketing, de se vender como o pior time de futebol, mas mesmo com poucos posts, o Ibis tem um engajamento absurdo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse caso em específico e também se isso serviria de exemplo para os clubes grandes do Brasil, em como usar a rede social, até como é que isso deve ser tratado, esses números devem ser tratados. É sempre importante lembrar que o Ibis ficou em quarto lugar entre julho e setembro em interações médias no Twitter. Quer dizer, o índice divide a quantidade de
posts que o clube teve, né, é dividido pela quantidade de pessoas que acessaram cada post. Então, claro, é um índice. Mas como índice, ele tem uma baita relevância. Então, o primeiro colocado nesse período de 3 meses, no mundo, foi o Arsenal com 16.800 interações médias. Quer dizer, a cada tweet que o Arsenal fez, 16.800 pessoas interagiram. Depois veio o Chelsea com 15,1, Manchester United com 13,2 e o Ibis com 11,8, à frente do Barcelona, que teve 11,4 milhões de interações, 11,4 mil interações por post. Quer dizer, então, o Liverpool teve 10.600 interações por post, enquanto o Ibis teve impressionantes 11.700. Ah, mas olha a quantidade de pessoas que um atingiu e que o outro atingiu. Óbvio, não dá nem para comparar. O Ibis nem está entre os que mais atingiram. Mas do ponto de vista relativo, ele é um fenômeno. Então, o que ele mostra? Que, primeiro, rir de si mesmo é um negócio divertido. Então, o humor esportivo, que tantos canais têm, o Lance. Há quantos anos o Lance explora o humor esportivo? Então, estou pegando um exemplo que eu conheço bem. Os times poderiam ter um canal nas redes sociais, por exemplo, só de humor. Então, ele tira aquele peso da rede social ser engraçadinho o tempo todo e joga para o humor. Então, assim, o time perdeu, vamos dar um exemplo. Um exemplo que eu citei até numa conversa que eu tive com o pessoal do Sul. O Inter perdeu, aí aparece o Fernandão chorando lá no céu, que o time perdeu, joga muito mal, não sei o quê. E assim a gente poderia fazer com 1000 ideias. Sem agredir o rival, porque isso seria institucional, mas brincando com humor. O que o Ibis faz? Ri de si mesmo. Então, um dos posts mais engajados do Ibis, uma coisa impressionante, foi quando o presidente do Cruzeiro, numa coletiva, falou: eu tenho que focar no Manchester City, no Barcelona, vou focar quem? No Ibis? Aí a rede social do Ibis escreveu: e aí, pessoal, conto eu ou conto vocês? Isso aí teve um nível de engajamento absurdo. O Ibis tem um número absurdo de seguidores no Twitter e vão lá para se divertir. E eles são bons, eles têm presença de espírito, eles sabem como conversar nessa linguagem de humor. Ah, mas ele nunca vai ser um time de futebol. Não, ele publica lá, as vitórias ele tira sarro. Pô, ganhamos de novo. Então isso vai só interagindo, porque o corintiano gosta, o flamenguista gosta. As pessoas vão lá para se divertir. E esse é um posicionamento de marca. O que está faltando para o Ibis agora é ter um modelo de negócio por trás disso, claro, mas ele está começando, ele vai encontrar. Agora, o que é importante é que assim, os clubes têm que entender que a parte de diversão não pode estar misturada com a parte de coisa séria. Você não pode publicar sobre scouting no post seguinte fazer uma zoação com o torcedor adversário. Por quê? Porque isso não combina. Ou fazer uma nota oficial sobre uma crítica específica a alguma questão da imprensa contra uma piadinha que você vai fazer no post seguinte. Entendeu? Então, eu acho que você pode ter vários canais de comunicação falando com públicos diferentes e que seja um guarda-chuva estratégico em termos de comunicação digital. Não dá para você ficar postando e tomando pau de um Ibis que está jogando a segunda divisão do Pernambucano com um número muito menor, porque ele sabe se comunicar, porque ele sabe falar, enquanto você fica brincando de rede social. Então, o que eu acho é que a rede social tem um papel fundamental hoje na sociedade. As democracias estão sendo construídas, desconstruídas por conta da rede social. Então, ela tem um papel fundamental hoje na sociedade. 80% das pessoas veem vídeos na internet. E é na rede social que elas estão vendo. 78% das interações dos clubes do mundo vem do Instagram. São dados científicos. Eu estou aqui estudando, que nem eu estudo os balanços, eu estudo as pesquisas e o marketing, eu olho agora também para o digital, eu estou vendo, estou me respondendo vários anseios. Então, o que eu vejo claramente é que tem muito potencial, tem muito espaço, mas a gestão vai ter que mudar. Então, de novo, o marketing de pôr placa em campo, lotar o uniforme de marcas, não está mais combinando com essa pegada digital que nós temos que construir. E a gente vê muita interação social, o Flamengo, né? O time com mais interação social. E o Vasco também está entre os times com mais interação social também, né? Um Palmeiras, um River Plate, um Boca Juniors também. O nível é muito forte, eles têm que talvez se conscientizar um pouco disso, né? Quando eu olho, os brasileiros dominam, né? Quando a gente vai para algumas redes sociais, como o YouTube, por exemplo, os brasileiros dominam em relação ao Liverpool, né? Quem quiser depois até sexta-feira vai estar disponível no site da Esportes Velho, esse estudo que mostra que, por exemplo, o Fluminense, por conta do jogo do Flamengo, claro que tem que sempre contar essa história, quer dizer, você teve uma exibição de futebol exclusiva no YouTube por conta da MP, que impactou fortemente a questão das audiências. Está muito claro que não adianta simplesmente você bombar no YouTube. Como é que eu vou fazer com que o meu patrocinador, como é que o clube ganhe dinheiro e se desenvolva comercialmente. Então, quando a gente olha para os clubes, eu separaria entre brasileiros,
mexicanos, argentinos e colombianos. Só que quando a gente olha para os brasileiros em relação aos demais, fica muito latente a diferença. Então você tem, sim, o América do México e o Chivas ali colado em Corinthians, o Flamengo bem acima, e depois você tem outros clubes interessantes que eu gosto muito de citar, que é o Atlético Nacional, o América de Cali, são clubes que a gente acompanha mais pela Libertadores, o Cruz Azul, que também é um clube interessante, e Santos, Grêmio, Atlético Mineiro e Vasco, que estão, por exemplo, super bem localizados, porque você pega, por exemplo, o Santos e o Grêmio tem menos torcida que o Vasco, e eles estão bem localizados, eles estão bem posicionados. Então, o Atlético Mineiro, Santos e Grêmio são exemplos de clubes com menos dimensão nacional e que estão fazendo um bom trabalho. Então, não estou aqui para dizer que o Vasco é ruim e que o Grêmio é bom. Estou querendo mostrar a eficiência. Então, o Vasco vai super bem no YouTube e o Vasco vai muito bem no Twitter. Mas ele não vai tão bem, por exemplo, no Instagram, né? Se você comparar, talvez, com outras marcas. Então, o que eu quero mostrar é que, às vezes, você tem que entender também onde é que o patrocinador quer estar. Né? O Vasco, por exemplo, está atrás do River Plate. Então, eles têm a mesma torcida e o River vai na frente do Vasco em termos de interações totais. Mas quando a gente olha a interação por post, né, que seria esse do Instagram, comparativamente, o River tem 90 mil interações por post no Instagram, enquanto que o Vasco da Gama tem 32 mil, 3 vezes menos que o River Plate, com o jogo, que é o Vasco jogando e o River Plate sem jogo. Então, as minhas análises também têm que ser do ponto de vista relativo, porque senão fica muito bonito. O Vasco tem mais que o River, ou é parecido com o River, mas na hora da interação por post ele está muito atrás. Quer dizer que não adianta ficar postando sem parar. Às vezes é melhor pensar que tipo de interação. Por que eu não vou estudar o River e o América do México, por exemplo, que estão indo bem? Então, é esse tipo de coisa que eu gosto de fazer. Eu vou atrás, né, onde os números mostram, eu vou atrás para entender como ele atingiu tal número, como ele conseguiu tal proeza. A gente já está muito feliz aqui com a participação da Missão Moge. Muito obrigado pela presença, obrigado aí pela disponibilidade, um prazer falar com você. Sempre falar contigo assim, a gente sempre se falava antes por WhatsApp, agora falando pela primeira vez assim por videoconferência nesses novos tempos de pandemia, né? É isso aí, para mim também é um prazer, pode contar sempre comigo, Vinícius, Lucas, foi um ótimo papo, acho que vamos extrair bastante coisa positiva daí.